Para uma entrevista, mais uma pessoa, puxa vida, relevante para a música brasileira e que tem uma conexão ali de muito sentimento com Rita, porque ela foi a responsável por escrever o prefácio do livro de Elis Regina. A gente conversa agora com o produtor musical e filho da cantora Elis Regina, João Marcelo Boscoli. João Marcelo, obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Elisa, é o tipo momento que a gente espera que nunca vá precisar acontecer, né? É duríssimo, né? A gente tenta se confortar com as memórias, né? Com o conforto das lembranças, das memórias afetivas e da contribuição monumental para a música brasileira, para o comportamento humano, feminino, enfim, da Rita, né? É uma figura repleta de significados, de possíveis leituras e compreensões, mas acima de tudo é muita emoção, né? Muita emoção. Ela sempre conseguiu transformar a emoção em música, em palavra, em canções. Pois é, e você sabe bem o que é ser filho da mãe e da artista, né? A gente estava agora há pouco expondo as palavras dos filhos de Rita Lee, que é exatamente essa conexão. Eles são filhos da mãe Rita Lee e filhos de uma artista que foi capaz de movimentar ali a vida de tantos brasileiros. E hoje a gente tendo de viver, hein, Marcelo, com essa perda, com a ausência, que é só física, porque a ausência na memória jamais. Sim, sim. E ela deixou muitas contribuições, né? Você pode ouvir e reescutar a Rita, né? Inclusive, depois eu convido quem puder, você também, ela deixou um texto falando do momento da morte dela, né, de como seria, e também, né, com muita inteligência, ironia, deboche, senso de realidade, né? A discografia dela, as imagens dela em programas de televisão desde os anos 60 com os Mutantes, há várias etapas da Rita Lee, né? Dificilmente não há algumas canções com as quais qualquer pessoa pode se identificar, porque tratou de questões que falam com o ser humano de maneira geral, né? Com relação aos filhos, sim, eu me identifico, porque a Rita Lee que conhecemos é uma parte da Rita Lee Jones, da mãe dos meninos, né? Dos homens hoje. Então isso é interessante, porque você sente que a maior parte das pessoas tem uma intimidade com a sua mãe, tem um carinho coletivo que te abraça num momento difícil como ele. Deixa eu te perguntar sobre o prefácio do livro da sua mãe. Por qual motivo esse espaço tão nobre e relevante de um livro foi dedicado às palavras de Rita Lee? A Rita foi uma grande amiga da Elis. Eu conheci a Rita, a primeira vez que eu soube da existência dela eu tinha 6 para 7 anos, quando a Elis soube que a Rita estava presa e foi visitá-la para ter certeza que tudo estava correndo bem. E elas não se conheciam, e depois a Rita tem um depoimento muito emocionante que diz que não sabia, né, não esperava isso, porque elas não eram amigas, né, ela não imaginou que a Elis, né, enfim, pudesse fazer aquilo por ela. E nasceu naquele momento uma grande amizade entre elas, e era sinônimo de diversão, de gargalhada. Sempre que eu via a Elis falando com a Rita ao telefone, gargalhadas muito grandes, assim, muita alegria. A Rita fez Alô, Alô, Marciano para a Elis, deu de presente para ela, no ano de 80, e a Elis gravou, e no último álbum de estúdio da Elis, ela dedica o álbum à Rita, e chama ela de colega de internato. E eu perguntei para minha mãe, à época, também era muito debochada e brincalhona como a Rita, vocês estudaram juntas no internato? Eu falei, não, meu filho, o internato é o meu casamento, é o casamento dela, é uma brincadeira em cima do casamento, né? Então era assim, né? Então quero sempre lembrar da Rita com essa alegria. Esses últimos anos foram dificílimos para ela, para todos que a amam, estão perto dela, e espero que ela encontre paz, porque a obra dela vai nos iluminar para sempre. Assim, Rita Lee é inesquecível, né? Contribuição monumental. Pois é, João Marcelo, até um aspecto que eu quero tratar contigo, você é um dos responsáveis pela manutenção da história da artista Elis Regina, né? De repente, uma reorganização, de como é que a gente pode reeditar algo ou lançar alguma coisa. Daqui para frente, possivelmente, nós vejamos também, né, essa manutenção da história e a organização desse repertório de vida que foi Elis Regina e o quanto nós vamos agora, mais do que nunca, ouvi-la novamente. Poxa, realmente é fundamental isso, e também é uma maneira de quem ama de continuar se relacionando, né, com a pessoa através da sua obra. Tem as lembranças que estão aqui nossa cabeça, né, isso é
vira uma parte de nós, como se fosse realmente uma parte do nosso organismo, e à obra, e ao desejo de contribuição para essa obra. Então, eu acho que ela tem em casa figuras muito importantes, né? Sobretudo, nesse caso, o Roberto de Carvalho, que é um amor, amigo, parceiro, uma pessoa inteligentíssima que certamente vai cuidar disso junto com os filhos e com todos os fãs de maneira incrível. E, João, a sua mãe e Rita deveriam ter vários aspectos em comum, e você é quem pode me dizer isso, mas um deles era uma ironia, né? Um jeito de trazer uma ironia na canção, na maneira de questionar a sociedade, de dar a cara a tapa, de não ter medo de como os grandões iam interpretar, de como os políticos iam interpretar. Então isso também é muito potente na história dela. Ela foi disruptiva do ponto de vista de sou mulher, estou aqui colocando a minha cara e vou falar aquilo que eu quiser. É interessantíssimo, isso também foi marcante para mim. Eu achava dentro da minha casa que isso era comum, que era um comportamento vigente, porque eu via isso dentro da minha casa. Fui crescendo, fui vendo que não, e a Rita é uma das grandes figuras ligadas a esse tipo de manifestação, né? Desde a TV Mulher, Não Provoque, né? Cor-de-Rosa Choque, e o jeito que ela tratou vários assuntos delicados, né? Por exemplo, Lança Perfume, como ela descreve de uma maneira poética uma relação sexual e de amor entre duas pessoas. Ela conseguiu falar de um vampiro, né, que é uma figura mitológica, mas de um jeito apaixonante. Puxa vida, ela conseguiu realmente ser uma repórter, né, da sua época e através dessas metáforas, né, e dessas figuras todas, num momento de certo cerceamento de pensamento e de expressão, né? Então, a ironia servia para isso também, porque você fala uma coisa querendo dizer exatamente o contrário, né? Então, esse deboche, essa capacidade de rir das coisas sérias e de provocar uma reflexão e, às vezes, tratar de assuntos duros, como estamos tratando aqui, e no momento que você está naquela dureza, ela fala alguma coisa e você sorri, e isso é libertador, né? Rita Lee, fora tudo, inteligentíssima, né? Lúcida, né? Muito, muito ligada em tudo. Foram muitos gritos cantados por Rita Lee. João Marcelo Boscoli, produtor musical, obrigada pela gentileza de ter aberto seu espaço. Queríamos, assim, estar aqui falando de coisas, né, sobre vida e futuro, mas a realidade se impõe e a gente tem de falar sobre a perda de Rita Lee. Muito obrigada. Vamos sofrer alguns dias, mas ouvindo Rita Lee e depois que passar isso, vamos acostumar dessa nova maneira de conviver com ela e ouvir Rita Lee e assistir Rita Lee para sempre. Obrigado. Bom, muito obrigada, muito obrigada. Bom dia.